Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Fábio Benvenuti aqui que vos fala. Como é que vocês estão? 23º episódio do iFly Brasil Podcast. Estavam com saudades de mim? Estavam com saudades do podcast? Vamos começar, vamos conversar com uma pessoa muito especial. Vamos falar no episódio de hoje sobre Free Fly, especialidades do Free Fly, sobre carreira no paraquedismo e principalmente carreira no túnel de vento. Esse cara aqui só tem 7 no mundo dentro dessa profissão. E eu trabalho aqui na iFly e eu tenho a honra de apresentar a vocês Paulo Perini, vulgo Pulê. E aí, Pulê? Como é que tá, Vinho? Bem, graças a Deus. Tudo certo. Preparado para o nosso podcast? Opa, vambora. Perguntas pertinentes. Para você que está aí nos ouvindo, não esquece de ir lá, colocar, clicar no like, compartilha com o maior número de amiguinhos possíveis, porque o que é bom para você pode ser bom para o outro também. E deixe seu comentário para quem que você quer que a gente entreviste, etc. Aproveita agora aí nesse tempo, já pega uma água que hoje o assunto é os top de linha, meu. A galera das galáxias. Vou pôr um pi na edição. Pulê, a gente se conhece já há um tempo. A gente teve grandes momentos no paraquedismo, principalmente nos anos, acho que foi 2015 mais ou menos, né? Quando a gente... Sim, voadores Free Fly. A gente fez eu fiz até uma pesquisa, acho que nunca nenhum programa de TV tinha dado tanta importância especificamente para uma modalidade do paraquedismo, né? E a gente cumpriu bem essa tarefa, essa missão, graças ao Pulê. Mas eu sempre começo com a pergunta mais incrível. Você fez duplinho? Fiz. Nossa, quem Fiz foi? um duplo. Foi o meu instrutor de salto duplo, foi o Valtão. Nossa, Valtão. Valtão, e foi ele também o meu instrutor FF. Tá nativo até hoje. Ele parou durante um tempo, depois voltou, está nativo até hoje. Qual foi a virada de chave, assim? Você fazia o quê? Você trabalhava? Na verdade, eu estava na faculdade. Eu sou formado em publicidade, propaganda e marketing. E eu tenho uma pós-graduação, que eu acho que a maioria da galera nem imagina. Não sabia. Fez o quê? Tenho uma pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em marketing pela ESPM. Então, quando eu comecei, eu estava na faculdade ainda. Estava no... Foi 2002, eu acho que eu estava no 3º ano da faculdade. E foi logo antes de eu ter ido para San Diego. Fiquei 6 meses lá estudando inglês. E foi quando também eu cheguei lá com 14 saltos. E tem a Skydive San Diego, né? Uma área linda. E na época tinha um monte de brasileiro trabalhando lá. Então foi, vamos dizer assim, meu primeiro trabalho no skydive dobrando paraquedas. Dobrei paraquedas. A galera também não faz nem ideia. Comecei em San Diego lá, tava na faculdade, né? Não tinha muito dinheiro para saltar. Meus pais, vamos dizer assim, eles apoiavam e não apoiavam, né? Ao mesmo tempo, não, né? Tinham medo. Então, a forma que eu vi lá em San Diego de saltar mais foi começar a dobrar paraquedas. Tá vendo, gente? Mais um que começou a dobrando paraquedas. Eu não sabia dessa história. Você tinha 15 saltos, é isso? Fui pra lá com 14 saltos. 2003, me mudei pra lá em janeiro de 2003. Não precisa ter autorização? Então eu fui com autorização. Na época, porque um dos meus instrutores da FF foi o Breno. Breno, presidente. Sim, foi presidente da CBPQ. Uhum. Ele fez lá uma carta, autorização, tudo, tinha caderneta, logbook. E aí, claro, cheguei lá, tinha que fazer um salto de avaliação com o instrutor FF. Ele fez o salto comigo e aí ele me liberou para poder saltar lá depois, sozinho. Bom, beleza. Aí, San Diego, como era o paraquedismo lá, assim? Obviamente que era um pulo, foi 2000 e... Foi 2003.
vamos pensar em Brasil. Brasil era... San Diego era 100%, o Brasil estava onde? Na época, mais ou menos. Olha, a gente tinha no Brasil, a gente tinha a Fly Factory, que era Claudião, Fabinho, Calota e mais alguns outros. Na época tava lá o Flávio Santoro, o Dário também saltando já nessa época, treinando. E tinha os test dummies, que era o Mico, o Anselmo, o Sangue. E também tinha, eu não sei em que momento onde estava o Bob Cuspe nessa época, né? Que também é acho um que o Bob dos... tava na gringa também, né? não sei dizer o Bob Cuspe. Tinha os Sky Brothers, né? Que era o Felipe Brother, que era da Azul do Vento. Eles tinham um time de Free Fly, era um baita de um time, que era o Felipe Brother, o Guto Brother e o Marcão Terraguar de câmera. Ele era o câmera deles. Então, assim, era uma época de competição, onde a competição estava muito viva no Brasil, né? Era uma época, eu não sei, eu era muito manicaca, né? Não tinha noção nenhuma de nada. Então, até mesmo San Diego lá, tinha lá o André, não lembro sobre o nome dele, que era um brasileiro, que ele era um dos caras que fazia Free Fly lá. Conheci nessa época o Mike Ortiz, dos Fly Boys. Ele se mudou para San Diego para trabalhar lá na área, na parte militar, que também foi um dos precursores do Free Fly. Mas eu era muito, como eu falei, eu era muito manicaca, né? Não tinha noção nenhuma de nada. Eu era um sobrevivente do skydive nessa época. E aí a chavinha virou, obviamente, depois que você ficou trabalhando lá em San Diego, você teve eu vou fazer isso da vida. Na verdade, quando eu tive essa mudança de chave foi na minha primeira viagem internacional de treinamento no paraquedismo, que eu fui para Titusville com o João Tambor e a Juliana Sé. Fui eu, Robots e mais um pessoal, e foi minha primeira viagem também de túnel. Foi a primeira vez que eu fui voar no túnel. E foi bem na época que eu estava começando uma empresa familiar com meu irmão. Tinha um outro sócio que era o cara que tinha muita experiência no setor que a gente estava entrando, que era o setor de cosméticos. Enfim, e nessa viagem eu tinha uns 500 saltos, 600 saltos, eu acho. Já estava saltando bastante, já estava justamente investindo, treinando. Foi quando eu já tinha me formado, já estava começando a trabalhar. Então, vamos dizer assim, eu tinha um poder aquisitivo melhor para saltar. Mas foi nessa viagem que eu enlouqueci, vamos dizer assim, que eu voltei e falei, nossa, não é isso que eu quero. Aí meu pai já, imagina, é louco, paraquedismo é hobby, imagina, isso daí não é trabalho, né? Mas foi quando realmente a chave mudou e eu fiquei com isso na cabeça. Não foi ali que eu larguei tudo, né? Não foi nesse momento, mas foi ali que realmente eu coloquei meio que um sonho, Era um sonho meu algum dia poder largar tudo e trabalhar com paraquedismo. Não foi nesse momento, mas foi essa viagem que foi a mudança de chave para mim. Primeira vez no túnel, que túnel que foi? Orlando, o primeirão lá. Usava que macacão. Era, sim, Skyventure, mas usava macacão largo, fraco pra caramba. Mas enfim, de novo, né? Não tinha noção nenhuma de nada. Pra mim, se era o melhor ou pior túnel, não fazia a menor diferença, né? Foi minha primeira vez no túnel. Então, foi ali que opa, caraca, esse esporte é diferente. Já com o viés que você achou profissional, eu te conheci, você estava morando na gringa, você estava morando na França. Sim. Tinha acabado de... Estava morando na França, tinha acabado de voltar, talvez. Na verdade, eu fui para a França em 2008, né? A minha ex-esposa trabalhava para a Decathlon, ela foi como expatriada e depois de um tempo acabei indo. E foi ali, na verdade, nesse momento, onde realmente eu larguei tudo para ir para a França, e foi lá que eu comecei a me dedicar 100% ao paraquedismo, contra a família. Meu pai achava um absurdo, né? Eu tava maluco em fazer isso, mas foi nesse momento realmente que eu larguei absolutamente tudo e comecei a me dedicar 100%, porque eu fui morar numa cidadezinha em Lille, tinha uma área ali no lado, que era uma área pequena, e eu já cheguei lá, eu tinha, acho, uns 3.000 saltos, acho que quando eu cheguei lá, mais de 3.000 saltos. Então, Quantas horas de túnel?
Eu tinha feito 2006, foi a primeira viagem, em 2007 foi minha segunda viagem, em 2008 eu tinha feito minha terceira viagem de túnel. Então eu devo ter ido lá, eu tinha umas quase 20 horas de túnel quando eu fui a primeira vez. Mas foi lá também que eu comecei a voar no túnel, vai dizer, praticamente todo mês, antes de conseguir meu trabalho, meu primeiro trabalho como instrutor, que também foi lá, foi nessa época, foi no túnel em Bottrop, na Alemanha, que foi o meu primeiro trabalho oficial de instrutor. Isso foi em 2010, né? Eu me mudei em 2008, o túnel abriu final de 2009. Aí eu fiquei 6 meses ou mais mandando e-mail toda semana pro dono lá, infernizando a vida dele. Tem vaga, tem vaga, tem vaga. Sério? Até que um dia ele falou, liberou, quer? Eu falei, no dia seguinte eu tava lá. Para ser Instrutor. Né? Instrutor nível 1, depois... Sim, e lá eles estavam começando a formatar o Tunnel Instructor, né? Nem se chamava Tunnel Instructor a formação deles, que eles não tinham, né? Só tinha... o treinamento oficial só era IBA. Então os instrutores, na verdade, lá o instrutor líder, eles fizeram a formação IBA e aí depois se juntaram diversos flyers da Europa e começaram a formatar o Tunnel Instructors. Então minha primeira formação foi Tunnel Instructor. Não era ainda oficialmente chamado disso, mas foi a minha primeira formação de instrutor. Certo. Aí, bom, o tempo passou. Hoje você é um dos flyers, talvez o único, né? Você é o único flyer, né, do Brasil convidado para um dos eventos mais conhecidos, né, da galera do Fly for Life, né? Noruega, você também, eu fui para lá naquela área maravilhosa que eu vi vídeo seu ali postado. Meu, a área tá maravilhosa, aquele lugar é sensacional. Também, você é um dos únicos. Pulê, como é essa jornada assim, né? Para quem está começando agora, para quem tá no início do paraquedismo, o que o paraquedismo, né, te proporcionou no sentido de conhecer e conectar pessoas dentro do esporte e principalmente conhecer o mundo, assim? Você já deve ter ido para vários países para trabalhar, né? Sim, você fala sim. francês fluente lá no Voadores Free Fly, galera. Ele era o nosso tradutor, ele que pedia almoço, jantar pra gente. Fala francês fluente também, morou muito tempo lá. Para quem está começando agora, o que é essa jornada e poder conhecer? Porque assim, tem esse lado glamouroso, vamos dizer assim, né? Mas o perrengue, a gente está próximo, né? Vários. Cansado, é estressante, saltar de paraquedas não é simplesmente vai lá. Você tá dentro de um LO, você ser LO de um evento desse, você tem uma responsabilidade gigantesca, porque você está cuidando de você e mais não sei quantos. A análise de cada atleta dá um panorama geral do que o Paulo Perini hoje, com a experiência e a expertise que você tem, como foi a sua jornada e como que é ser um Paulo Perini que é reconhecido no mundo inteiro. Vamos lá. Isso faz parte justamente um pouco de toda a minha trajetória, minha história no esporte, que envolve também esse período, primeira vez que eu fui para a França. Então, assim, primeiro que é um esporte extremamente técnico, né? Então você precisa de muita dedicação, muito foco, muito dinheiro, né? Ou você vai trabalhar no esporte, ou você vai ser instrutor de túnel, né? Você tem que achar meios aonde você vai conseguir se desenvolver como atleta de alta performance, né? Porque querendo ou não, é um esporte caro. Então, assim, a minha trajetória, ela começa realmente, como eu falei, depois que eu me formei, conheci o Claudião. O Claudião é um cara que faz parte da minha história, né? Foi um cara que me ajudou muito a evoluir tecnicamente. Aí o Flávio Santoro, também no Brasil, é uma pessoa também que vamos dizer assim, que me resgatou, me pegou pela mão, assim, falou, vem aqui que você está indo pro caminho, né, como todo manicaca, e numa época que a informação não era tão mastigada, né, fazia um monte de merda, quase morri várias vezes, né, então o cara falou, vem para cá.
Então, o Flávio Santoro, que se transformou no meu teammate, né? A gente tem 8 campeonatos brasileiros juntos, né? A gente foi campeão juntos 8 vezes. Então, foi um cara que me ajudou muito no famoso meia esporte, fase, né? O né? famoso meia fase. Mas eu acho que onde a minha carreira internacional começou foi realmente nessa primeira vez que eu fui morar na França. Porque eu acho que hoje, se a gente for pensar hoje, principalmente com o túnel de vento, a gente tem muito atleta bom, né? A gente tem atletas, tecnicamente falando, top de linha, mas que nem são conhecidos, né? Porque não têm o foco e a dedicação, uns porque não querem e outros porque não tiveram oportunidade. Você diz conhecido no meio do paraquedismo ou conhecido dentro de túnel? Não, conhecido no meio do paraquedismo mesmo, né? Porque, assim, quando eu comecei a voar no túnel e foi quando eu consegui meu primeiro trabalho lá em Botrop, quando eu fui para a França, eu acabei investindo muito no esporte, né? Então, tinha uns camps, vamos dizer assim, lá em Empúria Brava, que era o Fred e o Vince, que na época eles eram os Babylons, né? Hoje são Soulflyers, né? O Vince faleceu, mas enfim. Que eles faziam uns camps, mas era um grupo fechado, invited. E eu acabei conhecendo eles em Bedford, num túnel camp que eles organizaram em Bedford, na Inglaterra. E eu acabei indo lá voar com eles, eles me conheceram, viram que eu tinha um nível razoável de túnel já. E falando com eles, minha experiência no paraquedismo, eles começaram a me chamar para esses camps. Então, não lembro qual que era a frequência dos camps, mas eu comecei a participar com eles. Eu comecei a conhecer muita gente nesse meio tempo. E quando eu fui trabalhar em Botrop, foi o primeiro túnel, né, de tecnologia nova, bom, reto, forte, que foi aberto no meio da Europa. Então, nesse momento, vamos dizer assim, a nata do skydive europeu Tava lá. E foi a mesma época que eu conheci o Luiz Perineto num campeonato que teve na cidade onde eu morava, um campeonato francês, onde ele era o câmera da Sharon e de uma outra menina israelense que eles foram lá para treinar. Então, eu acabei conhecendo muita gente no lugar certo, na hora certa. Né? E aí, claro, não é só isso, né? Não, tem o seu voo, tem a sua qualidade de Exatamente, voo. eu já estava num momento onde não tantas pessoas voavam no túnel, eu já tinha um nível bem elevado para aquela época em túnel de vento. Então foi ali que eu comecei a ser chamado para fazer LO em diversos eventos na Europa. Aí começou a ter o Vostre Fly Festival, que eu fui LO. Tinha também o Nordic Meet, que era um evento só para convidados. Era 14 atletas ao redor do mundo inteiro, que era a nata do skydive. A gente se reunia lá para uma semana de saltos, criar saltos, fazer saltos diferentes. Então, que é um evento, se você colocar no YouTube lá, você vai ver Nordic Meet. Eu participei de 3 edições do Nordic Meet. Isso é invited, você precisa Invited, era evento fechado. Era realmente reunia 14 atletas de altíssimo nível para se reunir e criar saltos diferentes. Então foi criar, tipo assim, dá uma ideia pra galera, tipo assim. Cara, fazer shuffler em queda livre, né, que é uma manobra de túnel, sendo que no túnel a gente estava começando a fazer isso, né? E a gente a gente fazia isso em queda livre. Né? Então eram saltos para aquela época. Na verdade, se for pegar alguns saltos do Nordic Meet daquela época, até hoje ninguém faz. Né? Se a gente for pegar alguns saltos bem específicos, até hoje você não vê. Né? Porque realmente eram eventos que a gente se reunia para isso. E aí foi quando eu conheci o Luiz, ele começou a me chamar para os Fly for Life também, que foi quando eu, na verdade, voltei para o Brasil final de 2011. Então eu já estava numa... vamos assim, conheci muita gente, já tinha feito LO Angle Week, foi nessa época também que eu fui LO da Angle Week, na Suécia. Nordic Sequentials, eu fui LO e câmera do Nordic Sequentials. Então já vem de... Sim, isso foi em 2000, eu comecei a fazer LO oficial, foi 2010, 2011, aí eu voltei e continuei sendo chamado. Né? Então foi quando realmente as portas de maneira internacional se abriram para mim, foi em 2010, 2011. E a partir dali mesmo, voltando para o Brasil, eu fazia muito túnel camp, não tinha túnel no Brasil, então fazia muito túnel camp nos Estados Unidos. E normalmente os Fly for Life, por exemplo, eu sempre casava as datas. Eu fazia um túnel camp e depois eu ia com melhor para o Fly for Life. Então, vamos dizer assim, eu tive
vou usar a palavra sorte de estar no lugar certo na hora certa, né? De conhecer as pessoas nesse momento que eu te falei do esporte, onde estava em pleno desenvolvimento. E ao mesmo tempo, eu sempre fui um cara muito... Quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, assim, eu me dedico a 100%. Então, eu acho que foi essa minha ida para a Europa, minha primeira ida para a Europa, que realmente se abriram muitas portas para mim. Normalmente eu falo assim, foi o meu MBA do Skydive. Tá. Né? O meu MBA do Skydive foi nessa minha primeira vez que eu fui morar fora do Brasil. E a partir desse momento as portas se abriram e até hoje, né, eu conheço, se transformaram muitos em meus amigos pessoais. Sim. Então, até hoje essas portas, vamos dizer assim, continuam abertas, né? Porque eu sempre continuei treinando, nunca parei. Eu lembro que quando a gente foi para França, Rússia, Bélgica, eu lembro que você conhecia muita gente, você conectava a gente com as pessoas. Então tinha um time francês, depois na Bélgica você conversou com uma galera que estava lá fazendo um evento, e na Rússia você era o organizador do Tunnel Camp lá, né? Então, assim, o paraquedismo também te trouxe algumas tipo, hoje, por exemplo, você tem patrocínio, né? Hoje você tem, me fala as marcas que te patrocinam, desde marcas que têm a ver com paraquedismo até as marcas que não têm nada a ver. Hoje, na verdade, eu acho que meus patrocínios são todos relacionados ao esporte. Então, é UPT, em container, você tem a Icarus World em velame, a Larsen Brusgar em altímetro, a Cook em capacete, Bugman em macacão, a Cypress, né, em DA. A gente tem, bom, claro, tem o apoio da Fly Now, né? Que a gente tem um espaço hoje, né? O espaço Fly Now, que foi desenvolvido com a Free Spirit também, que é do Dandan, Geraldo na Fly Now, Dandan na Free Spirit. Tem a Rigging Express, né? Que é o China, né? Que faz toda a manutenção também. Ele também me dá total apoio. Hoje um time seria você e a Sol, vamos pensar assim, né? Ou o Paulo hoje é um... Você usa o espaço Fly Now, como funciona isso? Que na verdade hoje, assim, durante muito tempo, né, vamos dizer assim, minha escola do coração, óbvio que é a Fly Factor, né, a minha história tá ali, Claudião, claro. Enfim, mas eu acho assim, o paraquedismo, ele é um esporte que une e divide ao mesmo tempo, né? É muito bom, muito bom. Ele une e divide. É um esporte de egos e que eu entendo, cara, porque eu já passei por isso, né? Eu não entendo ver pessoas com 40 anos, né? Pô, já tá 15, 20 anos de esporte, tá ali e ainda não aprendeu, né? Pô, eu já tive meu ego super inflado, né? Mas eu era moleque, né? Então eu me dou o desconto porque realmente eu vejo que eu era um moleque. Então hoje eu e a Sol, a gente tomou uma decisão nós somos o Paulo e a Sol atletas. Isso. E nós saltamos com tudo, com todos, em qualquer lugar. A gente não quer mais estar vinculado a uma marca específica, né, alguma escola específica. A gente quer ser conhecido por quem a gente pelos atletas que somos e pela pessoa que somos. Então, hoje eu não estou dizendo assim, a Fly Now é um espaço de atletas, né? Sim. A gente criou um espaço onde espaço de atleta, todos são bem-vindos, todas as tribos, marcas, escolas, a gente não tem uma bandeira específica. Você está disponível para coach? Como é que funciona? Se a galera estiver nos ouvindo aí, se quiser fechar uma diária com você, como é que faz? É via Instagram, via... Normalmente é WhatsApp, Instagram, sim, eu estou disponível para coach. Tem uma agenda bem busy, né? Esse ano que eu estou diminuindo muito minhas viagens, porque nasceu meu filho. Então, eu já cancelei diversos eventos que normalmente eu iria, Moving Days na Noruega, não vou esse ano, enfim, entre outros eventos, esse ano eu tô dando um break para ficar um pouco mais em casa, porque mesmo cancelando alguns eventos, eu tô fora de casa bastante, né? Tô viajando bastante, né? Então, mas eu tô esse ano tentando ficar um pouco mais local, aproveitar um pouco mais a família, aproveitar um pouquinho mais o Gabrielzinho. Mas eu tô disponível para coach, ali, evento. Você é disponível coach túnel e queda livre. Queda livre, exato. Os dois. Então quem quiser @
Paulo H. Perini. Paulo H. Perini. É só Isso. dar um toque lá, chama no direct. Para finalizar, você está trabalhando aqui, né? Você está fazendo um trabalho aqui dentro da iFly. Como é que a sua credencial hoje? Você é examinador. Eu sou examinador. Na verdade, você tem instrutor, né? Você tem instrutor nível 1, 2, 3 e 4. Depois você tem treinador nível 1, 2, 3 e 4. E aí depois você tem em cima disso tudo os examinadores. Instrutor 1, 2, 3 e 4 não tem nada a ver com o que você falou. Como é que é? Treinador. Treinador. O treinador treina o instrutor ou o treinador... O treinador, na verdade, sim, os instrutores 1, 2, 3 e 4, até que nível eles estão capacitados para fazer segurança, voo e coach, né? Então, 4 é onde o cara é habilitado para fazer todo tipo de segurança e todo tipo de voo e coach, né? Então, o instrutor 4 pode pegar um aluno e fazer coach para ele de head-down, de head-up e de tudo. Beleza. E treinador? O treinador, ele treina os instrutores. Então, o treinador nível 1, ele pode treinar os instrutores nível 1. O treinador nível 2, ele pode treinar os instrutores nível 2. O T3, ele treina os 3. E o T4, além de ele poder treinar todos os instrutores, 1, 2, todos os níveis, ele também pode fazer formação de quem quer se transformar em instrutor, que é o FITP. Né, que é o programa que a gente chama de formação da IBA. Então ele pode fazer a formação de novos instrutores, o T4. E o examinador é o único que pode formar os T4s. Né? Então o T4 ele só pode formar até o treinador nível 3. Né? Então quem forma os T4s é só o examinador. E o examinador... Realmente a gente tem, eu não sei se são 7 ao redor do mundo, mas a gente tem, se bobear, máximo 10 ao redor do mundo. Né? São pouquíssimos realmente, porque aí entra toda uma trajetória, tanto no túnel como de conhecimento técnico, de treinamento, de formação. Então são realmente bem específico. Então eu sou, na América Latina, eu acho que eu sou o único examinador. Sendo examinador, hoje em dia você consegue olhar, obviamente, um flyer voando, a tua visão, você consegue enxergar o todo ali no túnel de vento. A minha pergunta é, a função de um examinador, ela está na questão da segurança no esporte, mas também está nessa parte de atendimento para os clientes que vêm para a iFly. Qual que é a função exata do examinador? Assim? O que ele prioriza? O que ele examina? O que ele visualiza? Qual a função dele? É que depende onde você está trabalhando, né? Como eu não estou no corporativo, eu não estou nos Estados Unidos, né? Se eu tivesse um exemplo, se eu trabalhasse para a iFly americana, eles poderiam me colocar como responsável por uma região inteira dos Estados Unidos, né? Então, toda a parte de formação de novos instrutores ou acidentes, problemas, então, esse examinador ele vai lá, ele avalia o que está acontecendo e ele tenta resolver o problema. Ele pode pegar uma região, um estado inteiro dos Estados Unidos. Né? Tá. Mas assim, o examinador, ele realmente tem que ter um conhecimento geral da operação, não é só a parte técnica de instrução. Ele tem que entender como é que funciona o front desk, ele tem que conhecer como é que funciona o operation manager, o general manager, ele tem que ter um conhecimento completo, vamos dizer, de A a Z da operação. Então por isso que é um perfil bem específico e é difícil de achar, né? Porque não é só a parte técnica de instrução, de voo segurança, também, não? De voo. Não, você abrange realmente a operação como um todo. Você tem que ter um conhecimento de todas as áreas de uma operação de túnel de vento. Porque você pode atuar em diferentes áreas, né? Mas normalmente, né, ele atua muito sobre a parte de formação de novos instrutores, de novos treinadores e a parte de segurança. Realmente ele atua muito forte nesse quesito. Então, tem um túnel que teve diversos spots, né? Spots que tiveram acidentes, né? E, ele vai lá entender o que está acontecendo naquele túnel, vai fazer uma avaliação, vai ver os vídeos e vai tentar buscar uma solução para aquilo lá, que seja às vezes até mandar pessoas embora e reformatar a operação na parte dos instrutores. Então, é um trabalho bem abrangente, vamos dizer assim. E eu, por exemplo, aqui na iFly,
Brasil hoje, claro, eu tô como examinador, porque é a minha... A sua carteira examinadora é da iFly ou você pode ser examinador de todos os outros túneis? Não é IBA, não é IBA. Seria examinador da IBA. E normalmente quem é regido pela IBA é a iFly, né? Você pega qualquer túnel fora iFly, normalmente eles não utilizam a IBA. Eles podem até usar o treinamento IBA, mas eles não são regidos pela IBA. Entendi. Então é uma coisa bem específica mais para iFly realmente. Quanto tempo foi para você se formar? Que eu lembro antes de você chegar no Brasil, você estava... Eu comecei, como falei, instrutor, porque eles validaram, né, toda essa experiência que eu tinha anteriormente, foi validado, mas vamos dizer, comecei a trabalhar como instrutor em 2010, aí eu fiz toda a minha validação oficial IBA em 2015, e aí eu fui virar examinador em 2021, final de 2021. Nossa. Quanto tempo é o curso de examinador? Tem tempo? Não, não é um curso, na verdade. Eu não fiz um curso para virar examinador, né? Eu formei o Thiago, que foi a pessoa que me substituiu na França, nessa segunda vez que eu fui morar. Tá. Eu formei ele T4, né? Então uma das coisas que eles avaliaram foi o meu trabalho com o Thiago, porque o Thiago que ele liderou uma formação de novos instrutores. Então eles observaram todo o trabalho que eu fiz com o Thiago, e qual foi a formação que o Thiago efetuou, como foi a formação. Porque se o Thiago tivesse feito uma formação horrível, quer dizer que eu, como examinador, como treinador do Thiago, não fiz um bom trabalho. Consequentemente, eu não teria virado examinador. Então, né, teve todo... Não é um curso especificamente. Estou falando, ao longo dos anos, você vai desenvolvendo uma série de pré-requisitos, você vai cumprindo esses pré-requisitos, e à medida que eles acham que você tem o perfil, você tem, né, as características necessárias para virar um examinador, aí eles colocam em pauta, né, se realmente, porque realmente não é tão poucos no mundo, primeiro, porque não é algo, vamos dizer assim, que é super necessário em todo... Você não precisa ter um examinador em todo o túnel, né? Você é examinador regional, você não precisa ter um examinador por túnel. E segundo, porque realmente é um perfil muito específico, né? Às vezes o cara é um baita de um flyer, mas é um péssimo em management. Entendi. Né? O cara, tem que entender e às vezes todo. o cara é um baita de um cara é muito bom em management, mas é péssimo em informar. Então é bem específico o perfil. Pulê, para finalizar, como que você vê... Eu tenho acompanhado aqui alguns flyers, a molecada, tipo... Os moleques aí, Bento, essa molecada nova, o Alan, né, a Helena, o Gabriel Sabá, esses moleque, cara, o nível é surreal que eles evoluíram. Sim. Como é que você vê isso lá na frente e você acha que isso é só o início, que vai ser mais, que tem para onde evoluir mais? Não, o esporte sempre tem para onde evoluir, isso é fato. Eu acho que isso é o que me fascina é a maioria dos atletas, porque não existe um limite para evolução. Cara, é criança, né? Molecada nova, você aprende. Primeiro, esse túnel aqui, para um Bento, é um túnel de 16 pés, como se fosse para mim um túnel de 16 pés. Então, para ele, tamanho, potência, não faz a menor diferença nesse túnel. Para mim faz, para ele não faz. Então, cara, não tem... É onde assim, eu tive já aquele sonho, né? De falar, nossa, não, vou ser um dos top 5 melhor túnel flyers do mundo, né? Você... Cara, é impossível. Com essa molecada que tá vindo aí, começa a voar com 7, 6 anos, tipo... Cara, é impossível. É impossível. E hoje eu vejo, né? Você pega hoje, vou colocar como exemplo o Rafa Schwager, que pra mim tá entre os top 5, se não top 3 melhores flyers do mundo. A dedicação que esse cara tem fora e dentro do túnel é surreal, né? A vida dele, tudo que ele faz fora do túnel, por exemplo, alongamento pro pé, né? É para ele ser um túnel flyer melhor, para ele ser um flyer melhor. E aí ele é brasileiro? Não, ele é alemão-francês. Tá. A mãe francesa, o pai alemão. Então, assim, e aí é onde entra também tempo, né, disponibilidade, né? Eu
sou casado, tenho filho, tenho objetivos, né, fora do esporte, eu não tenho objetivos só dentro do esporte. Então a minha dedicação hoje não é mais 100% para o esporte, né? Eu tenho diversos objetivos que o esporte não tem mais nada a ver com isso. Sim, Né? Então você pega esses caras que a dedicação deles é 100% para isso, você vê, o Rafa não salta muito, é um baita de um flyer no skydive também, é um mega flyer. Mas você vê que ele tem uma dedicação específica para o túnel, né? Então é muito difícil, cara, você, vamos dizer assim, vou usar a palavra, não é brigar, mas brigar com a evolução do esporte, né? Essa molecada que tá vindo ali começando a voar, daqui 10 anos, se eles continuarem, esquece, estão dando aula para todos nós, né? Eles estão, se eles quiserem seguir esse caminho, estão dando coach para todo mundo, né? Eu tô aí esse ano vou fazer 23 anos de esporte, pô, daqui 10 anos esse moleque que tá aí com 13 anos voando no túnel, tá me dando aula, tá me dando coach, né? Não tem como. A gente vai ficando velho, né? Eu não tenho mais 20 anos na cara, né? Eu tenho 43. Exato. É o que eu te falei, os meus objetivos hoje vão muito além do esporte. Sim. Amo saltar, amo voar no túnel, amo dar coach, mas eu tenho milhões de objetivos que o esporte hoje não tem mais nada a ver com isso. Entendi. Né? Construir coisas totalmente fora do esporte. Entendi. Então, mas eu acho lindo ver essa molecada começando a voar, porque eles puxam a gente, né? Certo. Eles puxam a gente e, como eu falei, daqui a pouco a gente está aprendendo com eles. Sempre é bom ter gente melhor que você, né? Porque Claro, se óbvio. nunca tem gente melhor que você, como é que você aprende? Né? Então, eu acho ótimo ter essa nova geração vindo, que logo mais, se eu ainda, né? Se daqui 10 anos ainda estiver voando, ainda estiver saltando, com certeza eu vou ter muito a aprender com essa nova geração. Se alguém pedisse uma dica ali, pô, Pulê, me dá uma dica pra eu chegar aí onde você chegou, ou conseguir um patrocínio, ou conseguir um destaque no esporte, ou conseguir um destaque no túnel. Que dica que você daria pra essa pessoa? Primeiro, humildade. Humildade de perguntar, né? Humildade de buscar informação com as pessoas corretas, né? Infelizmente hoje a gente vê no esporte pessoas sem a menor experiência, com uma quantidade de saltos ridícula, dando coach, né? Passando um monte de informação errada, né? Eu vejo isso, eu vivencio isso. Então, acho que humildade de ir atrás da informação correta, buscar as pessoas corretas. E foco e dedicação, cara, não tem segredo. É como qualquer outro esporte. Se você quer ficar bom, não importa. Se você quer ficar bom em ping-pong, Vai treinar. você tem que treinar, você tem que focar, você tem que passar horas jogando ping-pong todos os dias. Eu sei que é um esporte caro, né? Então, enfim, tem gente que tem mais condição, tem gente que tem menos condição, mas assim, você tem que achar o meio, né? Eu fui trabalhar em túnel de vento, sem dúvida, tive muito apoio familiar durante muitos anos, que me abriram portas, me ajudaram a conquistar muita coisa. Mas a partir do momento que eu vi que eu não tinha mais para onde ir, eu fui buscar emprego em túnel de vento, né? Que era um sonho, né? Não é, nossa, não. Eu queria mais qualquer outra coisa trabalhar em túnel de vento. Era um sonho meu trabalhar em túnel de vento. E então realmente é foco e dedicação, não tem segredo. Se você quer virar bom, eu te falei, nem que seja bolinha de gude, xadrez. Xadrez, foco e dedicação, cara, não tem segredo. E eu falei, e humildade, porque é um esporte que desperta muito o nosso ego, né? A gente acaba deixando isso afetar a gente inconscientemente. Então acho que a palavra é foco, dedicação e humildade. E isso que você falou vai de frente com segurança, né? Eu acho que é o principal que nós estamos falando. Eu nem entro no questão de segurança. Não vamos nem entrar, mas assim, quando você fala em alguém que está passando, né, que não tem conhecimento daquele coach ou de passar a informação correta, vai bater de frente com um problema de segurança. Acho que essa é a preocupação. Hoje, assim, existem acidentes, né, que realmente são fatalidades. Sim. Acontecem, o esporte é um esporte de risco. Claro. E existem que eu não vou usar a palavra acidentes, que era facilmente fácil de evitar, e tem coisas que a gente sabe que vai acontecer, a gente vê, né? Normalmente quando a gente vê
alguém virando baixo, uma curva baixa, exemplo, a gente fala, ó, tá virando baixo, você dá um aviso, dá 2, uma hora vai bater. Então, assim, aquela coisa, se alguém mais experiente está vindo falar alguma coisa para você, escute. Isso. Eu não escutei lá atrás, com 200 e poucos Pulê. saltos, Isso. eu não escutei e felizmente eu tomei um susto. Eu dei uma quicada no chão. E nesse mesmo dia, 3 pessoas vieram me falar, você está virando baixo, você vai se machucar. E eu nos meus 200 e poucos saltos de experiência, achando que sabia tudo. Quantos saltos você tem hoje? 7.800 e alguma coisa, né? Quase morri. Sorte que foi que, sabe aquela batocada que você batoca e o negócio decola? Foi o meu caso. Mas, né? As pessoas sabem. Quem tá mais experiente já viu esse filme inúmeras vezes. Infelizmente eu perdi já 2 dos meus melhores amigos nesse esporte que me impactaram de uma forma que mudou a minha visão. Eu perdi o glamour, vamos dizer assim. Ainda amo, mas aquele glamour que tinha o esporte, ele se perdeu. Claudião então, e Betinho. E Betinho. Então, assim, que volta a palavra humildade. Essa humildade, para quem estiver nos ouvindo, para quem estiver nos assistindo, essa humildade não é egóica, não é sobre isso. Não é sobre isso, né? Eu tenho, sei lá, 12 anos de esporte, mas eu tenho 12 anos de muito pé no chão, de muito tempo de área e já vi muita coisa. Que você já filmou, que você já gravou, que você já conversou. E isso que você falou é a mais pura verdade. Acho que eu nunca tinha escutado uma parada dessa assim, humilde ao ponto de entender que a pessoa que está vindo te falar para ou te salvar ou te alertar. Alertar. Né? Porque eu já cansei disso de ser, me tirarem pagode, porque eu fui falar alguma coisa. Não, God, mas vamos falar, o God, o Pulê, tem a galera inteira do Skydive enche o saco dele, porque fala que ele é God. Mas tirando o godismo, porque ele tem você tem um jeito mais pá de chegar, né? Você não tem um jeito, vamos pensar assim, mais espontâneo, chega lá conversando, não sei o quê. Esse é um jeito mais fechado. Eu sou mais fechado, e exatamente. Aí, às vezes a galera confunde com exato, antipatia. Mas, cara, eu sou um cara mais sério. Eu não sou o cara que chega no espaço. Ai, aí todo mundo. Né? Eu sou o cara mais quietinho, né? Pô, o que você exato. Não fala com ninguém. E aí a galera pega isso e leva pro lado, tipo, o Pulê é God. Aí a galera do Skydive, quando vê isso, fala assim, não. Pulê, quando chega na área, não conversa com ninguém. Mas depois, obviamente, depois que eu te conheci. Quando eu te conheci, eu falei, não, esse é o Paulo Perini, o Pulê não vai conversar com ele. O cara é um artista aí do Skydive, deixa quieto e tal. Eu fiquei assim, mas depois que a gente se conheceu, é o teu jeito. Né? É o teu jeito, você não é um cara expansivo, você não chega na área. Exatamente. E aí, galera, como é que tá? Não, você faz na sua. E aí muita gente olha por esse lado e fica enchendo o saco dele. Exatamente. Mas vamos já encerrar. Eu queria que você desse a última palavra para, se você quiser agradecer alguém, agradecer a sua mulher, o seu filho, a iFly, enfim. Se você tem algum agradecimento especial, né? E cara, uma pergunta assim. Fale-me, dê um pouquinho só sobre o que foi o Gabriel, o seu filho, chegando na tua vida. Eu sei que é difícil, toda vez quando ele fala do Gabriel, ele se emociona. Mas é isso, né? Tipo, mudou um pouco. Cara, mudou tudo. Mudou tudo. Eu sei. Mudou tudo. Mudou absolutamente tudo. É a coisa mais incrível, mais mágica, mais maravilhosa que eu já tive na minha vida. E é que eu acho que é o contexto, né? Que vai com um agradecimento. Tipo, a Sol, ela literalmente trouxe luz pra minha vida. Né? Ela trouxe luz pra minha vida. E o Sol, eu amo você. Amo vocês 3. E o Gabriel é o fruto disso. Exato. O Gabriel é o fruto de um amor que a gente tem um pelo outro, de um respeito, de um carinho enorme, né? Então acho que o Gabriel, por isso que ele veio tão lindo, uma coisa tão mágica, porque ele veio fruto de uma coisa muito especial para mim, né?
A Sol, não só a minha esposa, minha amiga, minha companheira, é uma mega atleta, né? Eu tenho um orgulho dela, assim, uma mega flyer, sabe? Pô, voa demais, né? Tá em todos os eventos, basicamente quase, é sempre 30 homens e ela, né? A única mulher no meio de um monte de homem. Porque, ela foi a única recordista né? de redap. Recordista de redap, mulher, sabe? Então, meu agradecimento, claro, para minha família, né? Meus pais que me possibilitaram chegar também onde eu cheguei, mas a Sol foi a pessoa que sempre me motivou na tristeza, na alegria, momentos difíceis. Ela sempre me botou para cima, sempre me apoiou incondicionalmente. Então, o Gabrielzinho e ela são as coisas mais importantes que eu tenho na minha vida. Bom, com essas a gente se despede aqui. De novo, clica aí no botãozinho, curtir, compartilha, deixe seu comentário e nos vemos no próximo episódio. Beleza? Valeu. Valeu, Obrigado, Binho. Pulê. Obrigadão. Tamo junto. Valeu.